capítulo 6. Quem trouxe a Bíblia, todos trouxeram, irmãos? Glória a Deus. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Talvez alguém possa até se perguntar, mas pastor, como que numa reunião de obreiros o senhor vai ler esse versículo que às vezes não tem um parecer com a vida de um obreiro, mas é aqui que vamos ver se realmente não tem. O Espírito de Deus martirizou em meu coração esta palavra. Capítulo 6, versículo 12, todos encontraram, diga amém? Diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, que havendo feito tudo, ficar firmes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, renove a sua atenção alguns minutos a este texto, a qual Paulo ele vai estar enfatizando que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Pastor, já conheço, sim, e sabemos a importância deste versículo para as nossas vidas, porque em nossos dias atuais tem muitos obreiros cegos dentro da igreja que estão lutando contra a carne, estão lutando contra o sangue e não estão lutando contra o alvo principal, que é o inimigo das vossas almas. E vai por mim, tem dois tipos de obreiros nesses últimos dias. Você é que vai escolher qual desses dois você faz parte. Um é Eliseu, a visão aberta, para enxergar a batalha espiritual que está enfrentando. O outro é Geazi, um obreiro carnal. Quem não se lembra quando o rei da Síria vai para poder pegar Eliseu, um exército cerca a casa de Eliseu, e Geazi fala: o que será da gente? Geazi, ele entra em desespero, porque o obreiro carnal, quando ele se depara com uma luta que é espiritual, ele fica perdido, ele fica desorientado, sem saber o que fazer, porque geralmente quem não ora não tem a visão aberta, quem não tem vida com Deus constante, não tem visão aberta. O fato de eu fazer parte do corpo de obreiros da igreja não quer dizer que eu sou espiritual, que eu tenho a visão aberta. E hoje, nesses últimos dias, o diabo tem cegado muitos obreiros e muitos obreiros cegos dentro da igreja. Eu não estou falando de obreiro de altar, eu não estou falando de obreiro de louvor, porque o obreiro de altar está assim, mas o obreiro que tem uma comunhão com Deus, ele dá um exemplo, está sendo selecionado, são poucos, porque a gente observa que nós estamos em uma batalha espiritual, e muitas das vezes quando um obreiro ele é cobrado em termos das atividades concernentes à obra de Deus, às vezes tem obreiro que vai se enganar e pensar que o pastor é chato, que a liderança é chata, e na verdade não é. Na verdade a liderança está enxergando o que muitos não estão enxergando. Geazi está enxergando um exército, está desesperado. Eliseu, porém, fala: eu vou pedir a Deus que abra a tua visão espiritual e que você enxergue que maior é quem está conosco. Quando a visão de Geazi se abre, ele enxerga um grande exército em sua volta, de cavalos,
o exército de Deus, anjos. Então entenda uma coisa: muitos obreiros que estão na casa de Deus precisam abrir as suas visões espirituais. E o único meio da visão espiritual se abrir é se revestir das armaduras de Deus. O obreiro, se não é revestido com as armaduras de Deus, é cheio de carrapicho. O obreiro que não é revestido com as armaduras de Deus é cheio de coisinha, cheio de não me toque. O obreiro que não é revestido com as armaduras de Deus não tem importância, não liga para a obra de Deus, não está nem aí porque está rolando ou acontece, que não tem noção da gravidade do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real, irmãos. E se o obreiro não tiver a visão aberta, que ele está lidando todos os dias com demônios, com os principados, com potestade, está lutando contra o ministério, contra a tua família, contra a tua vida constantemente, esses demônios estão lutando. Paulo vai dizer na carta de Gálatas, capítulo 1, ele vai dizer: se for possível, os demônios transfiguram anjos de luz, para poder enganar e a fazer-se ministros da justiça. O diabo é sagaz, e nesses últimos dias, sim, os obreiros, que é o espelho da igreja, que é o exemplo da igreja, não estiver em constância oração e não tem discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. A Bíblia diz no livro de Gálatas: se for possível, o diabo transfigura um anjo de luz. Se transfigura um anjo de luz só para poder enganar. É por isso que nesses últimos dias, irmãos, há uma necessidade tão grande. E até eu anotei algo aqui: pois entendemos que o estudo para o obreiro deve buscar moldar o perfil do obreiro da casa de Deus aos padrões bíblicos. Obreiro precisa estar afiado com a sua mente, com a sua vida alicerçada na palavra, mas não somente na palavra. Eu estava lendo um livro hoje, e nesse livro, Aconselhamento para Pastores, está dizendo bem assim: não é somente o obreiro estudar, se tornar um intelectual, cheio de conhecimento e cheio de dons, porque ninguém vai levar dom para o céu. Ele vai dizer: a maior marca da vida de um obreiro é a sua integridade com Deus. E ele vai citar alguns homens intelectuais, cheios de conhecimento, cheios de ciência, mas que por fim deu um mau testemunho, não vivia o que pregava, e quando morreu, não foi lembrado pelas a mente brilhante que tinha, não foi lembrado pelas pregações lindas que pregava, não foi lembrado pela homilética, hermenêutica, exegese que desenvolvia muito bem ao decorrer dos seus discursos, mas foi lembrado pelo seu mau caráter, foi lembrado pela sua integridade mal composta diante da sociedade. Um obreiro precisa andar em constância vigilância, porque você não vai ser lembrado pelos sermões que você pregou, você vai ser lembrado pelo seu caráter, pelo seu testemunho, pela sua integridade diante de Deus, pela sua integridade diante de Deus. Hoje muitos estão preocupados em trazer sermões perfeitos, estão preocupados em falar bem, em pronunciar bem, cheio de etiqueta. Nós temos que preocupar com isso, mas nunca deixar de lado uma vida de comunhão com Deus, uma vida de renúncia, uma vida de exemplos, uma vida de testemunho lá fora. Obreiro não é qualquer pessoa. Um obreiro da casa do Senhor, ele tem que ser uma pessoa diferenciada, irmão. Não somente aqui dentro da igreja, principalmente lá fora. As pessoas não têm gravidade, irmãos. Eu vou trazer um estudo, mas a minha esposa, a qual nós estamos estudando junto, sobre demonologia, sobre demônios, e aonde muitos que estão dentro da igreja, obreiros, que pensam que está na bênção, que pensam que está mil maravilha a vida deles, e eles vão entender que
estão sendo manuseados por demônios. Eles vão entender que os demônios estão impregnados na casa, na vida social cotidiana deles. Um pouco ontem que nós estudou, mas não tem até de madrugada nós estudando ontem, até umas 2h pouco da manhã. Eu falei assim, meu bem, isso aqui é muito sério. Os obreiros precisam entender o que eles estão lidando. Porque que muitos não têm sustentabilidade de manter uma vida no altar, de manter uma vida íntegra, porque querem mostrar que sabem em cima do altar, querem mostrar que sabem quando vem na frente ou diante das pessoas, mas lá fora não se importa e não liga com o que está aplicando na vida das pessoas. Eu já ouvi da boca de pessoas: fulano prega bem, mas o exemplo de fulano é péssimo. É péssimo. Nós precisamos ter a diferença dessa geração. Deus nunca contou com uma multidão. Aqui talvez temos 22 obreiros. Eu acho que é o total de obreiros da MPV. Talvez se os 22 desempenhar o seu chamado, o teu ministério como se deve desempenhar, o ministério vai ser bem sucedido. Não tem a multidão de obreiros que tem, mas tem a qualidade de cada um deles e dar um testemunho e ser um exemplo para esta nação. Compromissados com Deus, compromissados com a palavra, compromissados com a santificação. Não somente esboçar santidade dentro de quatro paredes, mas principalmente no seu cotidiano. Obreiros não pode estar com conversações tolas. Eu já falei uma vez, eu falo isso de novo. Se algum dia algum programa de televisão me chamar para poder participar de um debate, eu não vou, porque está escrito para a gente não perder o nosso tempo com discussões ou debates que não vai chegar em lugar nenhum. Obreiros não pode ficar perdendo tempo com aquilo que um tem uma opinião formada, o outro tem uma opinião formada, e vai trazer dissensão para os ouvintes, e para aqueles que estão ouvindo a discussão toda, que não vai chegar em lugar nenhum. Obreiros devem fugir dessas coisas, devem fugir daquilo que possa provocar escândalo. Nós fomos chamados para poder anunciar a palavra do Senhor e para poder fazer a diferença, não somente com as nossas pregações e sermões, mas sim com o nosso testemunho e a nossa integridade diante de Deus. Eu não quero ser lembrado como um pastor que pregou bem. Eu não quero ser lembrado como um pastor que tinha um sermão bem. Eu quero ser lembrado como um homem íntegro que guardou a palavra, como homens heróis da fé, livres heróis da fé, homens loucos que não tinham letra, mas que tinham o Espírito de Deus. Quando abria a Bíblia, quando ele falava Êxodo, falava Exodo, não sabia falar direito, mas Deus era com eles, homens de caráter, de reputação, homens que deu por testemunho do Evangelho de Cristo. Em nossos dias não pode ser diferente, irmãos. Em nossos dias não pode ser diferente. Nós começamos com a aplicação da palavra e nós vamos terminar com a aplicação da palavra. E a gente fecha em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O mundo real, o mundo espiritual é real. O diabo, vosso adversário, está em vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Se você, como obreiro da casa de Deus, vacilar, ele vai te derrubar. Enganado é quem pensa que o diabo não dá corda. Não, é Deus que dá corda. O diabo dá muito mais corda. O diabo deixa pessoas nas suas negligências, os obreiros que sabem das suas responsabilidades concernentes à obra, ele deixa. Quer viver relaxadamente? Viva. Jeremias falou: ai dos que fazem a obra de Deus relaxadamente. Ai, vai doer no ombro
de muitos que, quando aceitou o chamado, que é uma maravilha, muitos querem ser consagrados em nossos dias. Muitos sobem no monte, é consagrado pelo profeta. Muitos querem ter um cargo eclesiástico. Mas quando chega a hora de exercer esses cargos eclesiásticos, aí é que está, irmão. Deus não quer pessoas com rótulos. Deus não quer pessoas com títulos. Deus quer pessoas que vivam tudo que foi imputado sobre eles. Temos que desempenhar dia após dia e perguntar qual tipo de obreiros nós estamos sendo na obra de Deus. Eu sei que muitos não estão nem para isso. Eu sei que muitos a mensagem entra no ouvido e sai do outro e perguntar para ele o que foi tratado na reunião e não lembra de nada. O tanto a prova diz que não põe no braço que se ouve em reuniões e em cultos. Muitos não estão preocupados com isso, irmão. Se preocupar em falar: Deus, que tipo de obreiro eu estou sendo em tua casa? Em que tipo de obreiro eu estou sendo em tua presença? Perguntar para Deus. Eu duvido se Deus não mostra em sonho, se Deus não usa alguém do seu ouvido para poder falar de que maneira que Deus quer. Então que possamos estar atentos, porque o diabo não está longe. Deus me deu um sonho que eu acordei e fiquei pensativo. O diabo está atento das igrejas e está no meio do povo procurando quem possa usar. Do jeito que tem aqueles que Deus usa, o diabo também tem aqueles que olham e falam assim: esse ali eu acho que eu vou usar ele hoje, eu estou vendo uma brecha. Porque o diabo começa a trabalhar na mente e no coração, para depois esboçar a atitude da ação dele. Então o inimigo, irmãos, ele está no meio da igreja, está fora da igreja, está lutando para poder. Não, pastor, o diabo não entra na igreja, não entra. Quem entrou no jardim do Éden? Quem estava no jardim do Éden? A serpente. Para poder enganar. Ele trabalha do mesmo jeito, irmãos. Que Deus possa abrir a visão espiritual de todos, que possamos ter uma visão aberta. E para isso acontecer, o único meio, nós vamos ver o decorrer do ensino. Primeira coisa, Joyce, vai anotando aí. Primeira coisa, eu quero tratar com os irmãos que muitos falam assim: não, pastor, nada a ver. Para mim tem a ver. Primeira coisa, obreiros precisam entender isso. Não ficar abraçando o sexo oposto. Você já viu tanto de escândalo no meio das igrejas? Você já viu tanto de adultério que tem acontecido? Já tem havido tanto de divórcio no meio do povo de Deus? O índice de divórcio subiu no meio do povo religioso. Por quê, pastor? Porque hoje, em muitos lugares, não, pastor, isso é muito sistemático. Sou sistemático. Esse negócio de mulher casada, ou homem casado, está abraçando irmã de igreja, não existe isso, irmão. Não existe isso. Saudações santas é como a igreja permitiu saudar os irmãos. Saudações santas. Hoje, não no caso daqui da MPV que nós ensinamos, mas em muitos lugares a gente está em cima que não vem acontecer. Não, irmã, meu amigo, eu estou abraçando a irmã. Irmãos, é a paz do Senhor. E se for possível, não fica nem pegando muito na mão, não. Porque eu já fui em lugar que pegaram na minha mão e quase não soltou mais de irmã. Pegou, segurou, me escorou do meu lado, solta a irmã. Soltar a minha mão. Da onde que nasce o contato físico. Ah, pastor, vê malícia em tudo. Vigia. O diabo está agindo nas coisas pequenas. Não tem negócio de rapaz solteiro está abraçando irmã solteira. Não tem negócio de rapaz casado está abraçando mulher casada. Não, respeita por limite. Nós somos servos de Deus e andamos em vigilância. É aonde tem surgido através dos toques, o contato físico. É onde começa a surgir os acontecimentos entre a igreja. Por que na MPV não tem esse negócio de uma tesoureira e de um tesoureiro? Já para não ter que ficar tendo contato. Porque recentemente
em um estado, vou falar o nome, esposa sabe, o pastor caiu com a tesoureira. E assim vai trabalhando junto e às vezes se comunicando. E aonde o inimigo vai agindo, vai trabalhando. E nós, para poder evitar tudo isso que a gente ensina, evita. Amiga é teu esposo, amiga é tua esposa, contato físico é tua esposa e teu esposo. Eu abraço meu irmão, eu abraço. E se eu vejo que o abraço do irmão já está ficando estranho, eu já me afasto. Se eu vejo que o abraço do irmão está muito apertado e demorando muito, eu já vou me afastando. Isso é vigilância, isso é cautela. Isso é para muita gente, não tem nada a ver. Tem que abraçar para poder se revelar o amor. O amor se revela de Cristo, é quando alguém está precisando de ajuda e você está para poder ajudar. Amor não se revela simplesmente em abraço, em sexo oposto, não. Isso pode gerar prostituição e adultério da igreja. E é o que nós temos visto nesses últimos dias, irmãos. O diabo tem usado. Se formos contar aqui algumas experiências, eu quando era solteiro, irmã casada, já me deu a paz do Senhor e alisou minha mão, na paz do Senhor, dizendo: olha, se você quiser, isso é vigilância, irmãos, isso é cautela. Então, pelo menos aqui na MBV, nós já estamos cientes que não tem esse negócio de irmã estar abraçando irmão. É a paz do Senhor Jesus como a gente faz, irmãos. É a paz do Senhor. Segunda coisa, os irmãos recapitulou muito bem isso aí? Glória a Deus. Segunda coisa, eu até anotei aqui outra coisa, irmãos. Quando alguém estiver profetizando, isso tudo é organização, irmãos. É por isso que eu falo, não pode ninguém faltar reunião de obreiro. Porque pode ter certeza, irmãos, aqui não é ensinamento de barriga cheia, não. Aqui é ensinamento de base de oração e de direcionamento de Deus. E tem uma coisa, quando alguém estiver profetizando na igreja, a Bíblia diz, e a igreja se cala. Se o pastor Ajô está entregando uma profecia para mim, está falando algo de Deus para mim, o que eu faço? Eu estou ali para poder receber. Mas se tiver alguém do meu lado, sem parar de glorificar ou de dar glória, ou chorando, ou gritando, alguma coisa parecida, esforço, tipo isso, eu não vou ouvir. Aí muitos não entendem que o inimigo já usa. Para quê? Para que a pessoa não entender o que está falando. Quem me vem entregando a revelação da igreja? Quando eu termino de entregar a revelação, eu falo, glorifica a Deus agora, irmãos. Por quê, irmãos? Quando a gente está entregando a revelação para a edificação da igreja, a igreja se cala e fica ouvindo. Para o dia que se cumprir aquela revelação, a igreja ser edificada pela profecia que Deus trouxe à igreja. Eu não estou proibindo os irmãos de dar glória, porque glória a Deus é crucial no culto, porque glorificamos a Deus e cultuamos a Deus para isso. Eu estou dizendo que quando alguém estiver entregando alguma profecia, nós, a igreja, faz o quê? Ouve o que Deus está falando. Aí alguém fala bem, você já teve pessoa que chegou em mim, pastor, o senhor falou o que mesmo, não entendi. Ou o irmão já falou assim, pastor, o senhor falou o que? É porque muitas vezes fica um alvoroço. E é tanto quando a gente vai se entregar uma profecia, nós temos que ser cautelosos no máximo, para que a pessoa venha entender o que estamos entregando. Aí, segunda coisa, escute isso vai para os pregadores, para quem prega, como os obreiros. É desnecessário, escute, um obreiro, ele está pregando e está o tempo todo falando línguas estranhas.
A línguas estranhas não é sinônimo de poder de Deus na minha vida, não, irmão. Língua estranha, há muitos pregadores que pregam, você já ouviu isso, que fala que não é dom. Paulo diz que línguas estranhas é um dom. Então entenda, é um dom. Agora, o poder está na pregação da palavra de Deus. Então, não há necessidade, quando a gente estiver pregando, falar em muitas línguas. Eu falo, Jesus te ama em línguas, Jesus está vindo aí em línguas, Jesus está voltando em línguas. Não, eu tenho que ter um controle. Isso eu ensinei para a minha esposa, isso eu ensinei para a irmã Laís. E eu falei assim, eu preciso levar na reunião de obreiro, porque Deus falou comigo. Falei para isso, meu bem, não precisa se for pregar, falar tanto em línguas, mas seja de uma forma temperante. Por quê? Deus te dá uma mensagem, como se for 30 minutos de palavra que Deus te dá. 30 minutos de palavra. E se você falar 40 ou 20 minutos de línguas, não vai enriquecer o seu sermão. Por que, pastor? A Bíblia diz que quem fala em línguas fala a Deus e não fala aos homens. Quando eu falo em línguas, o visitante pensa, nossa, essas línguas estranhas. Alguns acham bonito, outros acham estranho, outros veem como um sinal que Deus está falando quando fala em línguas. E não é, línguas é um dom. Línguas é um dom. Então Paulo diz que quem fala em línguas fala a Deus para a sua própria edificação. A língua primordial, crucial, ímpar é para a minha vida. Eu estou sendo edificado. Não, pastor, porque eu me enchi tanto que eu não pus me conter. É onde é que entra o domínio e a temperança. Se eu quiser falar em línguas aqui, eu falo, porque eu tenho dom de variedade de línguas. Se você quiser falar em língua, você faz. Se você quiser ter um dom. Quem tem um dom, começou a orar, quiser falar em língua, fala. Quem tem um dom de revelação e começar a olhar para as pessoas e chamar para as revelações e entregar a revelação, se torna mais fácil. Quem tem um dom de revelação, quem tem um dom da palavra, se torna mais fácil expulsar a palavra, ler o texto e com facilidade ele expressa a palavra, porque ele tem um dom. Então entende, irmãos, isso é para poder enriquecer os nossos sermões e a gente entender que as línguas falam a Deus e edifica a nós mesmos, para que eu não vinha pregar 30 minutos de palavra e vinha pregar mais 20 minutos de línguas. Aí eu prego 1 hora, mas não foi 1 hora de palavra, porque eu falei muito tempo em línguas nos meus sermões. Isso a princípio é fácil, não é? Porque a gente cria hábito, e muitos pensam que isso não é um hábito. Há jargões de pregação que a gente fala, aleluia, aleluia, né irmão, né irmão, né irmão, é porque Jesus está vindo, né irmão, Jesus está vindo, né irmão. Aí aquele né começa a ficar um pouco chato. E você pensa que o tempo todo a gente ficar, Jesus está voltando e falar em línguas, e está voltando em línguas, também se torna uma coisa que fica muitas línguas. Então é aonde nós temos que ter a temperança. Vamos correr, senão não vai dar tempo. Terceiro, já falei isso aqui. Quarto, o obreiro não pode faltar reunião de maneira alguma, a não ser por doença e culto de oração. Tem que ter a responsabilidade do obreiro de congregar. Então nós entendemos perfeitamente que se não for por motivo de doença ou outro motivo peculiar, o obreiro, irmãos, ele não pode faltar. Eu botei aqui que eu achei bem interessante. Muitos não querem ser ensinados, mas querem ensinar. Aí é o fracasso do obreiro. Eu querer ensinar sem eu querer aprender e ouvir ou ser ensinado.
Não, pastor, é porque tem as redes sociais, não é isso. Mas Deus nunca vai invalidar o seu princípio de presença, de responsabilidade, de estar participando, de estar ouvindo e de estar extraindo aquilo que o pastor está pedindo. Porque se eu não ouvir a liderança e não servir a igreja que eu congrego, eu muito menos vou servir a Deus. Se eu não tenho capacidade de obedecer uma liderança que Deus constituiu e levantou para poder estar doutrinando, ensinando, aplicando as verdades concernentes à palavra, como que eu vou obedecer a Deus que eu não estou vendo? Então é necessário, irmãos, oração. A gente sempre fala que é o que é a luta maior, eu acredito, não somente da MPV, mas de muitas outras igrejas, é oração. Não tem como ter intimidade com Deus se não orar. Não tem como ter visão aberta se não orar. Não tem como, irmãos. Um obreiro, ele precisa levar uma vida devota constantemente de oração. Ele precisa aplicar isso na vida dele. É oração de manhã, o café da manhã dele. Meio-dia antes do almoço, a oração é crucial. De tarde à noite, um obreiro tem que aplicar. Daniel orava 3 vezes por dia. A igreja primitiva orava 3 vezes por dia. E eram pessoas ocupadíssimas, mais do que eu e de você, que tinham tempo de orar. E hoje, as pessoas não arranjam tempo, é porque não querem ter uma vida constante com Deus. Na verdade, é a fraqueza espiritual que é grande demais. A fraqueza espiritual é tão grande que leva a pessoa a não conseguir orar. Porque quem está bem espiritualmente, quem está bem com Deus, essa pessoa tem prazer de orar, tem prazer de dobrar os joelhos, tem prazer quando alguém fala. Muita gente gosta de monte, mas não gosta de orar. Gostar de monte é uma coisa, irmãos. Gostar de orar é outra coisa. Tem pessoas que gostam de subir para o monte, de se aventurar no monte. Agora tem pessoas que gostam realmente de orar. Porque quem vai para o monte e gosta de oração, lá no monte ora. Mas também ora na igreja, também ora em casa, também ora no seu cotidiano. A oração, o jejum, o estudo faz parte da vida do obreiro constantemente. Vamos correr. Isso aqui eu vou tratar mais depois com os irmãos, mas vou falar a escala de obreiros. Eu vou estar mandando no PV dos irmãos quem vai dirigir culto e quem vai pregar. Eu já fiz uma escala e eu vou mandar no PV dos irmãos. A gente não tem esse negócio de tal dia fulano que prega, mas aqui não. Vem para o culto e quer ouvir algo da parte de Deus. Porque tem pessoas que às vezes querem vir porque fulano vai pregar. E já começa a se voltar aquele negócio do ombro. É porque fulano prega bem. É porque fulano eu sinto arrepio. Aí fica nesse negócio a vida toda, ele não cresce, desenvolve, e a vida toda esse negócio. Eu gosto da pregação de fulano. Eu sinto arrepio. E vai viver a vida toda só nisso. Não desenvolve e não cresce espiritualmente. Entender que nós viemos para receber algo de Deus, não é do homem. De Deus, que é através do intermédio do homem. Mas a mensagem, a palavra, vem de Deus. Aí, vamos lá. Eu queria falar com os irmãos sobre portaria, ética, horário e verte. Portaria da igreja. Os irmãos não têm deixado a desejar, porque sempre tem que ter um obreiro na porta, uma mulher e um homem, para recepcionar as mulheres e recepcionar os homens. Amém? Sempre é bom ter um casal na porta da igreja. Anotar o nome dos visitantes, irmão. Isso é importante. O visitante vem e ele quer o quê? Ser recepcionado bem. Bem-vindo, meu irmão. Ainda mais com uma pessoa que não foi evangélica, uma pessoa limpa e séria. Ética
do ombreiro. O ombreiro tem que ter ética, irmãos. O ombreiro, ele precisa ter ética. O ombreiro sem educação é a pior coisa que tem. Que pensa que pode fazer tudo do jeito que bem quiser. Comportamento que tinha mudando, aí vem para a igreja continuar, já tinha um cargo de ombreiro, mas os costumes mundanos que tinha lá não quer largar. E o ombreiro, ele precisa ter ética. Segundo, para poder nós correr, orar. Ombreiro tem que ser pontual, irmãos. O que te impede em chegar na igreja meio de semana, aos rumores, trabalho e etc. Vida corrida e domingo. Você viu que bênção domingo de Santa Ceia? Porque os irmãos chegam cedo? Uma bênção, irmão. Teve muito mais oportunidades, Deus operou e terminou o culto no horário cabível que tem que terminar. Então, o ombreiro, às vezes não chega cedo, só correndo na oração. Por quê? Eu oro, irmãos. Eu estou de joelho dobrado. Aí eu pego e oro para o sombreiro está sentado na hora da oração. Eu não entendo por que não ora. Se vem para o culto, vem para a igreja, aí às vezes não chega mais cedo, só para poder não ter que olhar aqui no pastor. Aí a pessoa fala, não, pastor, é porque em casa eu oro muito, na igreja eu oro 10 minutos, 5 minutos, eu oro em casa onde, irmão? Está enganando a si mesmo, nunca. O mesmo prazer que eu tenho de orar na minha casa, eu tenho também de orar com os irmãos reunidos na igreja. Em chegar aqui, dobrar o joelho e ficar ali. Eu, novo convertido, quando eu fui consagrado a ombreiro, eu só levantava no joelho, então aqui, ó, de olho no meu pastor. Quando ele levantava no joelho, aí eu levantava também. Porque o que é bom a gente pega. Agora o povo caçando falha na liderança, caçando alguma coisa para poder tentar, que nem fariseu nos tempos de Jesus. Chegava perto de Jesus, caçando alguma coisa para poder acusar e dizer, olha, ele errou nisso. E hoje, alguns com esse espírito fariseu, o pastor fala, vamos orar. Não olha o pastor de joelho, 30 minutos, 1 hora. Não vê os ensinamentos, não vê as horas que a gente tem para poder estar meditando na palavra, estudando. E isso muitos não pegam o exemplo. Agora espera, alguma coisinha para você poder ver. Em um sermão de 1 hora, é incrível. Erra 2, 3, 4 palavras. Que depois do culto aos erros disse isso. Mas não vai lembrar o que você pregou e falou da parte de Deus. Como um ser humano, eu estou apto a errar em minhas palavras. Como homem de Deus, se der uma mensagem centralizada, você vai ter algo de Deus para a nossa vida. Como homem da parte de Deus. Então, isso é importante. O ombreiro precisa ter palavra. O ombreiro, quando ele perde a credibilidade, o ombreiro, quando ele perde a sua integridade, é difícil para poder recuperar. É difícil, irmãos, para poder recuperar a integridade. É difícil. Quando a gente não honra com as nossas palavras, é difícil recuperar a integridade que perde no dia. É por isso que temos que estar em vigilância. A palavra do nome de Deus seja sim, sim ou não, ou não. Passou daí a procedência maligna. Precisamos honrar, irmãos. Nós temos compromissos, responsabilidade, não somente com o nosso trabalho e a nossa vida social e cotidiana. Nós somos homens e mulheres de Deus espirituais que assumimos as responsabilidades que Deus nos entregou em sua obra. Nós temos que desempenhar muito bem. Aí outra coisa, veste. Irmãos, entenda uma coisa. Um ombreiro, eu não vou aprofundar muito. E sempre nós falar de veste. Porque a imoralidade está demais, irmão, dentro das igrejas. E fora dela. Porque tem muita gente que só veste bonitinho para vir para o culto, ombreiro. Quando é o seu cotidiano, pronto. Solta a franca. Não estou nem aí, eu saio de casa, eu tenho que sair, e eu tenho que sair do jeito que o mundo está andando. A gente se veste comportado dentro da igreja e fora da igreja. A gente se veste comportado não somente quando vem para o culto, irmão. O que a gente é,
Nós não precisamos camuflar nada. Eu estou indo para o mundo, estou bonitinho. O meu cotidiano estou de qualquer jeito. Deus não quer isso do seu povo. Quando um certo rei encontra Elias na rua, que manda um recado para ele, por meio de Obadias, ele vai dizer: eu encontrei um que mandou um recado para você. Aí chega até o Deus, os irmãos conhecem. Ele fala assim: olha, você vai morrer em cima da sua cama, tal, pelo leito da sua iniquidade. Aí o rei, que jeito é a veste dele? Que jeito é a roupa dele? Aí vestido simples assim, roupa de cor de animal. Aí falou assim: é o profeta Elias. Porque irmão, crente não é conhecido pelas suas vestes, não é somente dentro da igreja, não, é fora dela também. Não adianta que dentro está todo vestidinho e lá fora está mostrando a barriguinha, não, irmão. Lá fora está mostrando minhas pernas, não. Sensualizando o templo que é morada do Espírito Santo de Deus, o nosso corpo. E hoje, em muitas denominações, já não tem mais guardado o pudor e a reverência, a modestia, não tem mais guardado mais, não tem mais se preocupado com isso. Algumas denominações virou desfile de moda. Quem é que vai mais chamativo a atenção? Como eu gravei um vídeo, eu disse: muitos, o coração está cultuando a Deus e o corpo está cultuando o mundo, a sensualidade do mundo. Essa é uma verdade, irmão. E nós precisamos dar exemplo que dentro da igreja e fora da igreja, veste obreiro, ele veste com ordem e com decência. Veste para me levar para o céu, pastor. O pano, não. Mas quem é do céu sabe como se vestir adequadamente, como um cristão se deve vestir. Aqui eu sempre falo para os irmãos: a Bíblia não especifica qual tipo de roupa você deve usar, mas a Bíblia fala para não sensualizar, para não expor. A Bíblia não fala você tem que usar uma roupa assim e assim. Quem adotou esse ritmo de veste, os pioneiros da Assembleia com fudor, em uma blusinha de manguinha, em uma sainha abaixo do joelho, que foi o meu mais comportado, a qual viu ao padrão de um cristão. Aí alguém fala assim: pastor, se eu usar uma calça é pecado? Entenda uma coisa, irmão: a calça em si não é pecado, é a maneira que eu usar, a forma que eu usar ela. Se eu coloco uma calça bem acochada, sem uma mulher, coloco uma blusinha mostrando um pedaço do umbigo ou mostrando essa parte de baixo, está sensualizando. Agora, se eu botar uma calça para poder pegar um ônibus ou um carro de uma mulher, que às vezes o vestido se torna de uma forma mais vulgar dentro de um ônibus do que uma calça, porque dependendo do vestido, e hoje vai comigo, tem vestido de vermes, de irmã, que é só o sangue, roupa também, de homens, só o sangue, colada, arrochando tudo. Isso tudo temos que ter cautela e vigilância como obreiro da casa do Senhor, irmãos. Aí vamos lá, beijando dentro do ônibus, uma calça jeans, mas uma blusa que pega até a metade da coxa, naquelas blusas, tampou a parte sensual de trás da mulher e tampou a frente sensual da mulher. Ela está bem vestida, está bem composta. Então, quando a Bíblia fala, ele não está especificando, mas dá princípio de se vestir com ordem, com decência, que não vem expor o seu corpo e que vem escandalizar o Evangelho de Cristo Jesus, como muitos têm escandalizado dentro e fora das igrejas. Tem lugar que a gente vai pregar, tem que fechar o olho, e quando vai pregar e falar, o povo acha ruim ainda, irmão, porque está na carne viva, porque quem está no Espírito ouve o que é de Deus e a carne obedece e aplica na vida. Outra coisa, veste também de obreiro. Irmão, nós, obreiros da casa do Senhor, minha esposa pega muito no meu pé. Meu bem, você precisa andar arrumado. Você precisa andar bem vestido. Você é um obreiro da casa de Deus. Humildade não está numa veste rasgada, irmão. Humildade não está em eu ficar me lamentando e dizer assim: é porque eu sou tão humilde, eu não me importo com isso, a minha casa é humilde. Sujeira não é gesto de humildade.
Nojeira é um exército de humildade, irmão. Aí é porque eu sou humilde, a minha calça rasgada, a minha blusa rasgada. Não, irmão, a gente, humildade, não está ligada em um estilo de roupa que eu uso. Eu posso andar bem arrumado, até mesmo com uma roupa de marca, bem vestido, e ser humilde. Humildade não está ligada. Então nós, obreiros, nós temos que andar, irmãos, procurar andar bem vestido. Nós somos representantes de Deus, embaixadores do Evangelho de Cristo, irmão. Aí quando era no mundo, botava o tênis bonitinho, né? Botava o tênis, a calça, a blusa, aí andava para cima da baixo bem arrumado, ia para as festas bem arrumado. Agora veio crente que desleixado. Agora eu sou obreiro que anda de qualquer jeito. Não. Nós temos que procurar andar de forma composta e evitar, irmão, andar com roupa rasgada. Ah, pastor, é porque eu não tenho condição, não tem? Para um pouco e pense em rever as suas prioridades para ver se você tem condição de comprar. Para um pouco e pense em rever as prioridades e ver se tem condição de comprar. Deus tem maior prazer de abençoar quem quer viver de uma forma composta diante dele. Tem irmão, estava dentro do hospital, só tinha roupa como dia de malandro, perguntando assim, nome, mas perguntando. Eu falei assim, Deus, eu desfaço de tudo isso. Já não quis saber. Meu primo, fosse Luciano, já separei um bocado de calça para você e de blusa. Deus tem um prazer de cuidar de quem quer andar bem composto diante dele, irmãos. Nós precisamos orar, ter sabedoria para isso. Deus, eu quero ser um obreiro que eu dou exemplo em tudo. Como Pedro disse, em toda a minha maneira de viver. Vamos escolher. Irmãos, eu vou voltar depois. Mas vamos lá, eu acho que está no 5, vamos para a lição 6. Anotei aqui. Temos que ter reverência na palavra. Porque às vezes na hora da palavra que o pregador ele abre a Bíblia, vamos ler a Bíblia, aí eu vou levando para ele. Eu não sei o que é isso. Tem uns que passam o dia todo sem ler a Bíblia, aí quando chega em um culto, na hora de abrir a Bíblia, de trazer a palavra, tem pessoas que não abrem a Bíblia. Aí começa o já viu? Eu fui até com o irmão Wilson, eu fui pregar esses dias, aí o culto não belezinha. O irmão Santo também foi. Aí quando a palavra começa, começa o trem dizendo, mas que tem esse? Que só na hora da palavra, porque o diabo muda na hora da palavra, irmão. O diabo tenta distrair de tudo que for jeito. Tu acha que a vontade de beber água todo lado dentro de igreja é o quê? Isso é normal? Eu não vejo isso normal, não. Esse negócio de todo mundo vontade de maneira dentro do culto. Isso não é normal, não, irmão. Tem coisas que é certa do inimigo. Para poder se concentrar a pessoa de ouvir e aprender a palavra de Deus. Então, às vezes a gente observa que na hora da palavra, aí irmão se levanta. Se levanta na hora da palavra do banheiro. Então, irmãos, abre a Bíblia. Todo mundo abre a Bíblia, faz a leitura da palavra, irmãos. Segura um pouco para poder ir no banheiro. Que eu sei que dá conta. Nós temos que aplicar e viver isso dia por dia, concernente à obra de Deus. Já falamos. Bom, isso aqui é importante, irmãos. Se você quiser anotar aí, André Joyce, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Eu já falei muito acerca disso aqui na igreja, mas sempre é bom. Mas veja bem, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer: procura. A palavra procura
é esforça-te. Ou seja, você, obreiro, procura, esforça-te, se dedica ao teu ministério, ao Deus te chamou. Pastor, já sei disso. Melhor ainda. Agora é só aplicar e fazer. Quando a gente sabe, ainda é melhor, né, irmãos? Porque é só a gente aplicar. Quando a gente não sabe, ainda é ruim. Segundo, aprovado. Paulo está dizendo a Timóteo: procura-te aprovado. Aprovado que é espiritualmente. Porque muitos é aprovado diante dos homens, mas não é aprovado diante de Deus. Muitos é aprovado no altar, é aprovado aqui na frente.